habitação da Ilha da Madeira, o misterioso caldeirão do inferno. Resguardado pela floresta Laurisilva, nem sempre vê passar a luz do dia. A penumbra mal deixa vislumbrar as águas que se juntam na lagoa. Irão dar seiva à floresta e manancial às levadas que daqui partem. A levada do Caldeirão Verde é um dos muitos locais de atração dos turistas que se aventuram pelos trilhos de água da Madeira. Outros utilizadores destes caminhos são os guardas de canal. Ao serviço das empresas que administram as levadas, cuidam da sua manutenção. Todos os dias percorre-se canais, não num lado e no outro, tal. Todos os dias a gente andamos quase sempre aqui por cima. Quando ele tem pronto, várias levadas, a gente hoje vai-se a um lado, amanhã vai-se a outro e assim sucessivamente. E quase praticamente todos os dias a gente andamos nas levadas. No verão já, mais em mondas, no verão. Também mondar, portanto limpar o fundo da levada, arranjar algumas varandas que estão às vezes estragadas. Seja chove ou nevoeiro, não sei o que, a gente temos que ir em cima mesmo. E às vezes acontece a gente, pronto, irmos de manhã, estamos aqui e às vezes pela ideia ou às vezes antes de irmos para casa outra vez, temos que ir através lá para limpar outra vez. É consoante se estiver a chover bastante. A gente limpamos, pronto, agora de manhã, estamos a pôr de manhã. Chega meia tarde, pode estar outra vez, temos que ir outra vez limpar as grelhas, às vezes os trações que às vezes fica cheio de areia, a água não passa, e então nós vamos fazer isso. José Manuel e João Martins têm a seu cargo os canais que correm pela Serra do Faial e vão abastecer a central da Fajanda Nogueira. A sua vigilância tem riscos que decorrem da própria natureza das levadas, ao rasgar abismos a centenas de metros de altitude. Já apanhei lá adiante na quebrada que estávamos todos a trabalharmos e tinha uma pessoa a vigiar sem a rocha na venha. Ora, essa pessoa automaticamente gritou para a gente caminharmos, só que éramos bastantes. E ora o último de lá. Enquanto eles caminham ou não caminham, e eu fiquei o último de trás, a coisa que ainda apanhei com o pé mas foi coisa mínima. Quando o colega disse para fugirmos que estava a cair uma derroada, pedras por aí abaixo, o colega, claro, meio atrapalhado com as pedras a caírem, ele ficou e os outros colegas já atrapalharam um bocadinho, que um fosse para um lado para o outro, e ele ficou aí e começou a cair umas pedras ainda por cima dele, que estávamos a ver qual era a hora que ele ficava lá debaixo dessas pedras. Mas infelizmente ele sempre se recolheu numa parte que fazia mais assim encostado, fazia uma rocha assim meia coisa, género de um fradinho, e então aí, depois da rocha parar, então aquele veio para o pé de nós. Mas ainda apanhou umas pedras nos braços, no capacete. Se ele não tinha o capacete, queria ver uma coisa. É bem triste isso assim. Mas pronto, são coisas que a pessoa, por vezes, não está bem prevenido. Quando estamos a trabalhar, fica-se assim um pouco a ver, cai, não cai. Bem, vai ser agora que agora está mais ou menos. Os cuidados habituais dos canais exigem tempo e dedicação. A rotina diária implica a observação cuidadosa dos canais e a remoção de qualquer detrito, pedra ou planta que possa ter resvalado para o seu interior. Os guardas de canal têm que certificar-se do bom estado dos sistemas de proteção, resguardos para os caminhantes face às vertiginosas ravinas. À noite, os guardas são obrigados a permanecer a pouca distância das levadas que estão sob a sua vigia.
A orografia e o clima desta ilha vulcânica suscitam um risco de derrocadas, deslizamentos de rochas e terras, que a qualquer momento podem obstruir os canais. Estes complexos sistemas de irrigação nunca podem ficar sem vigilância, desprevenidos à mercê das intempéries ou dos humores da montanha. Aos guardas, constantes sentinelas, são atribuídas casas da companhia, onde pernoitam pelo menos 2 homens de cada vez, por turnos de 3, 4 ou 5 dias. A meia encosta nas serras, longe tanto das famílias como do rebuliço da civilização, tem aqui um segundo lar de onde devem zelar pelos canais. Sentem muita solidão? Não, a gente sente um plástico que é assim, a gente todos somos casados, temos as mulheres, temos as nossas filhas, 3, 4 dias, depois já estão a acostumar, mas a pessoa não vai dizer que não sente um pedaço, a pessoa sente um pedacinho, mas pronto, já sem ver, mas a pessoa sente um pedacinho, porque isto é assim, é um lugar praticamente isolado. A gente podemos estar aqui a vezes 4, 5 dias, praticamente só vemos as pessoas que trabalham com a gente, mais nada. Portanto, sempre as mesmas caras. Sempre as mesmas caras. Às vezes vem o pessoal a fazer uma visita ou outra, até a gente estimamos até, porque pronto. Não se vai dizer que não assistemos tempos. Uma visita cá sempre, mas essa não. Durante o dia, após o serviço da ronda do canal, nós chegamos cá a casa, antes almoçamos, depois arranjamos lenha, damos uma limpeza aí na casa, nos arredores. Chega a hora das 4, tornamos a ir tirar a medida das águas do canal e limpar os poços. Depois a gente vem, para vir dá-se a medida do canal para baixo para a central. Depois depende se houver chamada que a gente se desloque novamente para ver as medidas de água e assim a gente, claro, avançamos com as lanternas. Se queiram a cobrosa, essa aqui a água praticamente baixa. Eles, como não sabem o que é, ligam para a gente ver mas o que é que se possa. A gente vamos lá ver, se for um negócio que a gente possa fazer alguma coisa na hora, fazemos. Se não, podemos fazer na hora. Cortamos a água, fica para quando tiver ideia, para a gente termos lá todos para limpar o fogo. São coisas que a gente mandam a gente ir, a gente temos que ir. São bastante perigosos, não sei se passou na volta, se não. Já passou nas voltas aqui, não se passava a ver que são bastante perigosos. Sim, tem negócios que são perigosos. E eles costumam dizer que é assim, onde está o aumento é o perigo, mas há lugares que é mesmo mais perigoso mesmo do que outros. Esta é mais perigosa, esta levada do que... Esta levada é uma das mais perigosas do canais da empresa da Ilha, a mais perigosa é esta nossa. Esta aqui nossa. Tem mais a ver, mas o acesso não é tão largo, o caminho não é tão largo como as outras. E pronto, e a mesma nível de rocha e toda, aqui tem mais rochas, bastante coisa controladas. É mais perigosa, pronto. Esta coisa antigamente era de palha, não era assim. Era terreira e era de palha. E não me lembro disso. Mas foi um aumento que depois eles fizeram. Não estava com um colega que já faleceu, falava que ela era assim de 2 águas. De 2 em palha. Em palha e assim baixo. Eles depois deram um concerto, fizeram assim mais alta. Antigamente diziam que não era assim, que eles dormiam mesmo com o frio da folha a bater neles, eles ficavam acordados, nem sequer dormiam a moto. E depois é tal coisa como o colega contava, que dormiam um time palha, uma erva que dá o nome de palha, no chão, um cobertor por cima e arranjavam uma cama assim para ficar. Não tinha colchão sequer. Não tinha colchão, nem tinha carro. Umas tábuas, aquele por cima das tábuas. Esse cara não tem muitos anos que a gente também era quase, não é bem sempre. Já tinha cama. Tinha cama, mas o que era o colchão? O colchão era um... Sim, mas era diferente. E era tábuas. Esta agora sim, esta agora, ultimamente já são melhores, vamos assim.
Nascido e criado na Costa Norte, na freguesia de São Vicente, por onde irrompem as origens de muitos caudais, Manuel Catanho trabalhou na grande empreitada da obra das levadas. Ao serviço da empresa, ficou numa casa de guarda de canal no sítio do Caramujo, assenta à Cota 1000, sobranceiro ao vale que desce até ao mar. Aí, Manuel Catanho acompanhou a última etapa da construção do Canal do Norte. Aqui nas levadas, quando dava fogo, tinha sempre o cuidado de mandar uma pessoa para a boca dos túneis, porque podia vir algum estrangeiro dentro dos túneis e coisa para alertar, para eles não se aproximarem do lugar do fogo. Se fosse lugar assim muito a céu aberto, dava-se voz de fogo, gritava-se 3 vezes, lá vai fogo, para as pessoas não se aproximar. E essa gente arrebentou o fogo e eu, quando estava quase a chegar ao lugar do arrebentamento, arrebentou. Calhou que não saltou rocha muito longe, senão podia ser atingido. Ao arrepio da fé e da crença popular, pois nos primórdios da década de 50 do século passado, custava a crer que a arte do homem fosse capaz de vencer a indomável montanha, a água encheu o canal e gerou energia, levando a luz até aos confins da Madeira. Havia pessoas que diziam que iam morrer e que nunca viam ser feito este canal, mas ainda viveram muitos anos as pessoas que diziam isso e o canal sair. Foi uma riqueza, ir à água do norte para o sul. Foi bom para a freguesia da Ribeira Brava, Campanário, Quinta Grande, Garachico, Câmara de Lobos. Não havia água. Quando a água chegou lá, as pessoas beberam e benzeram-se com a água. Eu lembro-me do Campanário ser fino, seco. E eu que fui dar a riqueza àquelas freguesias foi a água do Canal do Norte. E porquê que diziam que não ia ser construído? Duvidavam, quer dizer, agora fazer uma levada lá no meio da serra, as pessoas daqui de São Vicente diziam isso. Havia um senhor Ernesto Branco, ele vivia ali num sítio que chama-se Lança, aqui por baixo do Canal do Norte, ele dizia, eles estão a tirar os pontos, mas a gente morre e volta a morrer e nunca, nunca vão fazer aquela levada lá em cima. Mas ele ainda chegou a ver. E via luz, com a água turbinada na central da Serra d'Água. A primeira central hidroelétrica na Serra d'Água, à qual é então dado o nome de Salazar, foi inaugurada em maio de 1953. Um dos objetivos da Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira estava atingido: aproveitar o facto das nascentes terem na sua maioria cota superior a 1000 metros e os terrenos férteis estarem abaixo da cota 600, beneficiando desse forçoso desnível para gerar energia. Foi preciso esperar até 39, para quando então se começa a surgir em Portugal um certo espírito de desenvolvimento. Foi quando o engenheiro Ferreira Dias desenvolve os grandes aproveitamentos hidroelétricos do norte, do Douro. Portugal tem uma outra visão, entendeu-se que se calhar não era descabido então dar vazão a essa ânsia da Madeira, mas adicionando-lhe outra componente, que era a componente da hidroeletricidade. Então essa missão vem à Madeira em 39, presidida pelo engenheiro Amar da Costa, e a finalidade era tentar resolver o problema agrícola e, da mesma vez, dar um suporte económico, portanto, ao mantenimento disso e à industrialização da Madeira. E todo o esquema é traçado nesse sentido. Fazer as captações de água a cotas propícias a poder ter uma queda razoável para produzir eletricidade e abastecer tanta regra. Os sinais de progresso do país tinham que ser devidamente publicitados e difundidos para bem impressionar a opinião pública da época. Basta esta imagem para dar uma ideia das dificuldades que têm de vencer os engenheiros das obras públicas para realizar a obra de aproveitamentos hidráulicos em curso na Ilha da Madeira, na Serra d'Água, onde a técnica moderna adapta o antigo processo das levadas.
Os canais mais importantes, como o do Norte, e as centrais hidroelétricas são inaugurados com apreciável pompa e circunstância. Do continente, chegam as figuras de vulto: Presidente da República, bispos ou ministros que detêm as pastas das obras públicas para dar peso e importância às cerimónias civis e religiosas que antecedem ou acompanham as inaugurações. Com os habituais artifícios de propaganda às realizações do regime. O filme inédito da Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira, revelado no decorrer deste documentário, captou as imagens de visitas de mandatários do Governo Central às obras realizadas no abastecimento de água e eletricidade para benefício da economia madeirense. Guiados pelo então presidente da Comissão, Manuel Rafael Amaro da Costa, vieram à vez, e entre outros, o chefe de Estado, o general Craveiro Lopes, os ministros Frederico Ulrich e Arantes de Oliveira. Sinal do perigo iminente que se poderia abater sobre os trabalhadores que construíram esta obra colossal e até também sobre os que por ela caminhassem, lê-se na legenda que acompanha uma fotografia da comissão. Engenheiro Ulrich, Trigo Moraes dentro da levada, Gil Paiva, Amaro da Costa, General Mesquitela. Caiu pouco adiante dentro da levada com água, ficando todo molhado, e o engenheiro Pinto Eliseu veio ao Funchal buscar roupa para ele. Se caía para o lado contrário, poderia ter morrido. Felizmente, o potencial acidente não passou afinal de um grande susto e de um banho forçado. Nem chegou a ensombrar a festa que se queria de todos e teve também o habitual destaque nas notícias da emissora nacional. Aqui Madeira fala a emissora nacional. O Sr. Presidente da República teve carinhosa e entusiástica recepção em Santa Cruz, onde a sua passagem ficou especialmente assinalada com a inauguração da luz elétrica. Se há um ano festa em louvor da água, hoje há festa em louvor da luz. Porque se trata de inaugurar a nova central hidroelétrica desta freguesia, completando-se assim a primeira fase das enormes obras dos aproveitamentos hidráulicos da Madeira. A repartição pelo Sr. Engenheiro Frederico Ulrich fala em primeiro lugar o maior impulsionador desta obra, o Sr. Engenheiro Manuel Rafael Amaro da Costa. A água transformada em luz e força de uma cidade e daqui a pouco o tempo uma ilha inteira, suspensas da perfeita e harmoniosa conjugação do funcionamento das dezenas e dezenas de máquinas e aparelhos que por aí vemos e adivinhamos. Eis a síntese descolorida desta central. Há poucos anos nada disto existia. Hoje a água, correndo dos recônditos mais inacessíveis da ilha, por 16 km de aqueduto subterrâneo e a céu descoberto, acumula-se no seu extremo no tanque de 1500 metros cúbicos de capacidade alcandurado nas alturas da encomiada, a 1000 metros acima do mar, e daí, pelo cano branco de 835 metros de extensão e 60 centímetros de diâmetro, cai do alto de 425 metros, e batendo 750 vezes por minuto as pás da turbina, e vivificando de noite e dia a grova do agricultor ao longo dos 35 km de aqueduto daqui de Setembro até às portas do Funchal, vai criar e distribuir riqueza, conforto e bem-estar por milhares e milhares de pessoas que não suspeitam da sua origem e criação. A Ribeira da Janela
é a última central do vultoso plano da Comissão dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira a ser erguida. E a única a estar no leito de uma ribeira, próxima da sua foz, à boca do mar. Fechava o ciclo destas obras da Comissão, que vieram juntar a produção de energia à irrigação e que continuam a ser vitais para a vida insular. Este sistema ainda hoje é fundamental para a agricultura porque, como nós não temos nenhuma fonte de grande dimensão em abastecer eventualmente um sistema de rega sob pressão de grande dimensão, temos de aproveitar estes sistemas que são, enfim, canais de transporte de água gravíticos que atravessam as ribeiras e vão captando as águas que as ribeiras transportam, não é? Portanto, fazem um aproveitamento de todas as águas desde a origem até ao final da levada, não é? E, entretanto, pelo caminho vai fazendo a distribuição. As fontes mais abundantes de água estão na metade norte da ilha, ou no alto dos seus cumes centrais, onde se faz a condensação da umidade trazida pelos ventos marítimos do Atlântico. Hidrogeóloga na Universidade da Madeira, Susana Prada dedica-se há anos ao estudo dos caminhos e mistérios da água, do ar, da terra e suas rochas. Na Madeira, além da precipitação sob a forma de chuva, que é a principal fonte de recarga, existe um outro tipo de precipitação designada por precipitação oculta. Este tipo de precipitação resulta da ação simultânea dos nevoeiros e da vegetação. Como é que se dá o processo? As gotículas de água que existem no nevoeiro, quando atravessam a vegetação, por impacto, ficam retidas na vegetação e acabam por coalescer e pingar para o solo. Ora, como isto é um fenómeno que é frequente na Madeira, acaba por ser uma fonte de recarga bastante mais constante do que é a precipitação e contribui para a permanência do caudal das nascentes. A infiltração da água da chuva e do nevoeiro dá-se essencialmente nas zonas altas da ilha. O fluxo subterrâneo é descendente e circula através das formações permeáveis. Quando encontra uma formação impermeável, é impedido de continuar o seu percurso descendente, acumula-se e origina um aquífero suspenso. São os aquíferos suspensos, ou é destes aquíferos suspensos que surgem as nascentes. Graças a este fenómeno natural que resulta da aliança entre clima e geologia, entre nevoeiro e vegetação, a água não escasseia na Madeira, mas também não sobra e tem que ser gerida com cautela. Até onde não se suspeita, pode surgir uma nascente. É logo aproveitada e domesticada. Passa a correr entre pedras para onde é mais necessária. É uma levada que tem várias nascentes e algumas galerias, são túneis sem fim, e a água escorre ou nas paredes do túnel, entra numa pequena levada, que é o canal principal, outras pequenas levadas vão de nascentes e de outras galerias vão-se agrupando e o caudal vem aumentando até chegar aquele canal dirige para a zona do Ribeiro Frio, junta-se ao canal da Serra do Faial, que abastece toda a zona de Santa Serra e chega a Camacha. Nenhum canal é desperdiçado e ainda hoje se procuram levadas desaparecidas. Nós sabíamos que existia porque havia pessoas antigas que conheciam aquela levada e diziam que existia ali uma levada. E nós fomos já tentar descobrir, encontramos, fez-se isso durante uns 3 meses, antes do verão de 2011,
e foi o suficiente para reforçar um pouco mais o canal durante o verão. Estou a referir ao canal de Serra do Faial. Essencial para avaliar a possibilidade para uma nascente ou uma ribeira se transformar em levada é o medidor de caudal. Este aparelho simples, com aberturas circulares que correspondem a diferentes quantidades de água, foi inventado por Manuel Amaro da Costa, no decorrer da missão enviada em 1939 à Madeira. Uma peça vital na árdua tarefa de descobrir como e onde erguer mais levadas. Tinham de ir ao sítio, depois não se podia ir e vir, porque muitas vezes ficavam lá no terreno, de um dia para o outro. Tinham de medir a água, havia uma campanha de medição da água em determinadas fontes, para saber qual era o caudal, para no mês de setembro, que é quando as águas estão mais baixas, para saber quais são os mínimos, para poder fazer o cálculo hidráulico da levada. A par disso, havia um que era o levantamento topográfico dos topógrafos, e que iam acompanhando, e depois muita informação local. Portanto, tudo isso é um dos méritos, portanto, dessa missão. Fui tentar escutar, portanto, as pessoas do sítio. Portanto, que sabiam que eram eles que conheciam ab início de onde vem a água, onde é que vem a água, onde é que há água, onde é que não estão água, o cruzamento dessas informações e depois a visita local e começam a fazer. Portanto, há um trabalho de pesquisa muito grande nessa altura. Eram espartanas as condições em que tinham que trabalhar nas montanhas. Dias, semanas, longe de casa e dos seus. Uma aprovação para todos os obreiros das levadas. Calculo lá, depois de uma levada feita, evidentemente que a pessoa dá aquele passeio, enfim, tudo bem, naquele passeiozinho, aquele todo assementadinho. Agora, imagine quando não havia nada. Quando não havia nada feito. Onde o topógrafo chegou aí, fazer os nivelamentos, nem tinha onde ficar, era em barracas daquelas de campanha, do quartel. Foi o quartel, precisamente, que é que cedeu à empresa, para os topógrafos ficarem, porque não tinha casa feita, não tinha barracas, nada, onde nós ficássemos para poder dar início ao trabalho. Não havia nada. Não havia acessos, não havia estradas, portanto a coisa era mais difícil. Subir, ainda me lembro, subir para a Baixada do Teixeira, lá debaixo das Cruzinhas do Faial, a pé para a encosta lá acima, até chegar ao cimo da Baixada do Teixeira para dormir, onde havia palheiros, onde a gente podia dormir. Porque às vezes nem para dormir a gente tinha, também havia isso. Havia as furnas de porcos que a gente limpava muito bem e que depois se convertia em dormitório. Aconteceu isso pela ribeira da janela dentro, porque não havia lugar onde dormir. Já quando tínhamos essas barracas, levávamos essa equipe que ia trabalhar connosco, levávamos já os mantimentos que a empresa tinha feito, a comissão, feito umas barracas de madeira, não podia fazer uma casa lá dentro, no lado daqueles que era para amanhã destruir, que era só para naquele período quando íamos trabalhar. E então, e tínhamos sempre um rapaz que enfim, que tenha mais préstimo para a cozinha, para nos fazer comer, os pobres, os engenheiros e os encarregados, os trabalhadores, cada um, claro, fazia o seu, não sei se está a ver. Lembro-me de relatos da minha mãe em que o meu pai estava 15 dias fora com a equipa de levantamento topográfico,
porque se tratava de fazer o levantamento topográfico de toda uma região para saber para onde é que a água ia correr e onde é que se ia talhar a rocha. E isso levava tempo. Ele saía do Funchal com uma equipa, tinha necessariamente um topógrafo, tinha ele, claro, que ia sempre em todas as missões, teria mais 2 ou 3 ajudantes, um cozinheiro e uma tenda de campanha e, portanto, assim partiam do Funchal para missões que se prolongavam por 1 ou 2 semanas, o tempo que fosse necessário até se ter feito o levantamento daquela zona e depois assim sucessivamente. Eu vivia lá e não vinha todos os dias para casa, 15 dias. Só tem uma casa que era abafada de palha, essa palha que dá na serra e tal, era abafada e tal, e depois com madeira e feiteira lá nas torres, havia mantas para o frio e pronto. Uma vasilha para fazer café e fazer comer massa com feijão, milho, um bacalhauzinho e pronto, não havia mais nada. E eram umas E vidas. beber a água, tinha lá bastante. Então às vezes estava dentro da barraca, à noite, e claro, quando dava mais um vintinho ou qualquer coisa no género, as pedras deslocavam-se e aquilo vinha por ali, bom, chegava ao lado onde estávamos, que a gente normalmente, a barraca, não a ribeira, nem tem assim muito espaço assim livre para se poder montar um acampamento em qualquer canto. Tínhamos que escolher o sítio com mais área para poder montar a real, tanto para a gente como para o nosso pessoal. E então, como eu estava a dizer, dentro de ter aquelas pedras para lá embaixo, e quando chegava a nossa larga, que a ribeira estava a passar, nessa altura, essa zona ainda passa a água. E então aquilo dava aquele estrondo, quando a pedra chegava cá abaixo. Eu lembro-me acordar uma noite sem telhado. Uma pedra não muito grande que se soltou da encosta e veio à nossa cobertura, que era uma cobertura de palha, e limpou aquilo num golpe só, ficámos sem telhado, felizmente não apanhámos com a... Mas havia os seus riscos, obviamente, abismos que tínhamos que transpor, enfim, não havia caminhos, não havia nada. Precisava bastante da água, cheia de água. Que os tinham feito a rampa para passar a bola, mas não fizeram assim, a rampa por trás. Foi assim numa mão amador para a urna. E já não podia desviar da água que caía bem na beira da rocha. Tinha que apanhar aquela água de água em cima de mim para passar na beira da rocha, com que arrepiava os cabelos da cabeça, que enviou-se para baixo. Se uma escada com 50 de grade, estava o barreiro numa carreta da real lá para baixo, com a corda, para cair lá o pé dele. E lá descer marcha atrás, com as caras me lançaram. Despejaram o barreiro, no bedão que ele tinha lá, e depois amarrava a corda na asa a correia na asa do barreiro, e aguentar com a diante da esteira, porque já mais agora que não tenho nenhum. Aguentar com a diante da correia, para aguentar o barreiro em cima da mulher, e a subir para as escadas fora, com o barreiro às costas. Ah, meu Deus, e quantas vezes me deitava na cama com e ia dizer, por amanhã eu vou-me embora, eu não trabalho, eu vou-me embora. Mas ia de noite, ia dormir um sono e acordava e pensava, filha da mãe, eu vou-me embora.
Mas eu não passo sem trabalho, eu não vivo sem trabalhar. E eu vou conhecer cara nova, vou conhecer patrões novos. Vou trabalhar mais aos tempos. Lá é outra vez para o inferno. Uma trilha delas sempre aconteceu. Acontecia às vezes numa mão, às vezes num pé, às vezes nas costas, também dava nas costas. Quem é que mexe com o mel que não lembra o dedo, assim, aquilo? Quem é que anda na rocha que não leva pancadas? Muitas e algumas cozia mais. Foi andando. E tudo foi passar. Gostou, teve anos da minha vida e tive tempos, aqui mesmo, tempo, passei tranquilo. Passei também dias, meses e anos de amargura também. Para a família que ficava em casa, era longa a espera pelo regresso dos homens que tinham partido para enfrentar penedos e abismos. Houve momentos um bocado... A gente, quando saía ao fim de semana, era ali, vinha para casa, foi 10, 12 dias, andar ali no meio daquele, só a ver matagueira e filho, tínhamos os colegas, mas a família, filho e tal. Nessa altura tinha, era o filho só, que não se salvou. Às vezes, enfim, tinha que a minha mulher morava perto do meu sogro, a minha casa era perto, e então meus sobrinhos, é claro, mas acompanhei a teia, não sei se está bem, porque o teio estava lá no meio da rocha, para aqui e para lá, só vinha dias a dias. Dessas missões, lembro-me daquilo que foi uma narrativa permanente da minha mãe, do sobressalto em que estava até que ele voltasse, porque não havia telemóveis, nem havia telefones tão pouco com fácil acesso, não havia nada. Portanto, era quando saía e quando voltava. E, como disse, estas missões por Deus levavam 15 dias. Na Madeira, quando cai no voeiro, é cerrado. E andaram a ver as levadas e veem como é bem agreste aquela paisagem e como aquele solo é tão acidentado. E sabia-se que quando caía o nevoeiro tinha que se parar no sítio onde ele tinha caído, porque não se sabia se à frente não estava um precipício. E tinha que se esperar que o nevoeiro passasse. E só se voltava quando tinham feito as medições todas planeadas. E isso determinava o tempo da ausência. E eu imagino o sobressalto de quem ficava em casa à espera dos que iam voltar. Aludindo às dificuldades sofridas, o próprio Amaro da Costa disse sobre as suas missões: lembro os companheiros da primeira hora que, por estas encostas além, longe dos seus e do seu mundo, perdidos no meio do mato e da bruma, afrontavam a iminência do seu fim, sem em nada revelarem que a tarefa tinha algo de extraordinário, ou se diferençava sequer daquelas em que existe a natural e descuidada confiança de se chegar vivo e inteiro ao aconchego do lar. Esforços nem sempre compreendidos, pois os proprietários das águas de regadio temiam que o seu precioso bem fosse nacionalizado. Nessa altura, retomou-se uma velha legislação que remonta provavelmente a 1425, a uma carta do Dom João I, onde se estabelecia que as nascentes eram de todos, eram um bem comum. E o que é certo é que, ao longo dos séculos, várias pessoas foram se apropriando das nascentes, tornaram-se proprietárias de levadas, vendiam a água aos regantes e o plano dos aproveitamentos hidráulicos dos anos 40 veio pôr fim a essa situação, tornando a água como um bem público. E isso criou alguma oposição em relação aos proprietários de levadas, aqueles que vendiam água aos regantes.
O plano dos aproveitamentos vinha assim, mais de 500 anos depois, executar a vontade régia, antepondo o bem de todos ao egoísmo de cada um. Fertilizando as terras virgens, as levadas esculpiram uma paisagem, permitindo que todos os poios ou socalcos fossem cultivados. Nos primórdios do povoamento, deram à Ilha da Madeira riqueza em açúcar. Décadas depois, tornaram possível o plantio das cepas do generoso vinho da Madeira, dos mais conhecidos no mundo e um dos principais produtos de exportação da ilha. Dificilmente existiriam vinhas, o vinho da Madeira, sem as levadas. As levadas eram uma das ferramentas mais importantes para que as vinhas pudessem ser devidamente regadas. Atualmente, digamos que 90% a 95% das vinhas têm o sistema de levadas. São regadas através da água vinda nas levadas. Ao longo do ano estou em contacto sempre, por causa do meu trabalho, em contacto com muitos viticultores. E claro que tenho essa noção precisa de que as levadas são importantíssimas para eles. E se for a ver ou visitar as vinhas ou outros terrenos agrícolas, verá que as levadas são preservadas com muito cuidado. Só mostrando que, de facto, sem as levadas, eles dificilmente conseguem regar os seus terrenos. À semelhança das outras culturas, é nas encostas viradas a sul que cresce grande parte dos melhores pés de vinha das castas que dão origem ao Madeira. Os viticultores dividem o terreno em socalcos, atravessados por diversos lanços e ramais, distribuindo as águas vindas das levadas. Mesmo sendo um cultivo de sequeiro, sem a água, a vinha não pode medrar. O mesmo se passa com a maioria dos outros produtos hortícolas. Não há quase pedaço de terra que não tenha água trazida por alguma levada. Nós temos um tanque que faz parte do terreno e pronto, a água chega ao tanque através dos levadeiros. Vem da levada do norte e nós armazenamos no tanque e depois quando necessitamos trazemos cá ao terreno pelas levadas. Cada proprietário tem a sua hora da água. O levadeiro chega com uma água ao proprietário, ao tanque ou ao proprietário, se não tiver tanque. E a partir daí cada proprietário administra da melhor maneira. É um trabalho que foi feito há muitos anos, mas que tem o seu valor patrimonial, não é? E é muito fundamental para as populações cá do sul, que caso contrário não era possível fazermos cá plantação de nada. Um complexo sistema de irrigação que cobre mais de 1.500 km de extensão, dos quais cerca de 40 são em túneis. Beneficiou-se assim 20.000 hectares de terra de cultivo e instalou-se uma potência hidroelétrica a rondar os 17.000 kW. A coragem foi de todos, foi de quem planeou e foi de quem esteve na rocha a escavá-la, que foram os trabalhadores presos por cordas, que de facto é extraordinário pensar que tudo aquilo foi possível porque houve pessoas muito bravas, muito indómitas, não é? Na sua capacidade de enfrentar aquilo que parecia impossível de vir a ser realizado. Graças à dura labuta dos madeirenses, os sinuosos traçados dos veios de água espalham-se por praticamente toda a superfície da ilha, alimentando até aos mais recônditos campos.
Nestas fotografias, vê-se Amaro da Costa, à frente de alguns antigos colaboradores, como o anteriormente ouvido topógrafo Jorge Somares, aqui em quinto lugar. Anos após terminado o seu trabalho na Madeira, o autor destes projetos veio rever a obra feita. O senhor engenheiro Amaro da Costa, eu lembro-me dele vir uma vez à encomiada se despedir do Canal do Norte. Um senhor baixinho e veio-se despedir do canal. Ele foi o autor deste canal, isto foi uma obra muito importante. Vivia no continente já, mas veio matar saudades e ele chegou à encomiada, foi à beira do canal, cumprimentou a gente todos. Foi a única vez que vi o senhor engenheiro Amaro da Costa. E despedi-se da gente. E diz que se vinha, ele disse mesmo, que vinha-se despedir do Canal do Norte, da obra que tinha feito. Uma obra imensa, feita pelo engenho, empenho e sacrifício de alguns, para proveito de todos. Orgulho tive e tenho, mas ao mesmo tempo, quando ia pensar sério, ainda me arrepiou o cabelo. Ainda me arrepiou o cabelo. Mas tive sempre orgulho do que fiz. Tive prazer. Os trabalhos aqui da hidráulica são muito próprios, têm a marca da terra, têm a escarpa, têm as rochas, os abismos, as encostas que se têm que trepar. O trabalho dos construtores das levadas, com picaretas, a escavar os canais, pendurados em cestos, tinha que ser reconhecido e é louvável o trabalho deles. Aqui a coisa era muito primitiva, era o contato com a natureza bruta, abrir a levada e fez-se isso em toda a ilha, não é? O trabalho deles é tão forte, tão intenso, é tão... não sei, como madeirense, é preciso ser madeirense para sentir e para se comover. Pois manda respeito, mas é onde está o ganho é que se vai. Nós não emigramos também. Será como pode passar para lá? Tudo há que se arriscar.